O bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor é Cristo. E exatamente isto que Ele é para nós. Nós sabemos, mas também ouvimos dizer que não existe pastor, que isso é coisa de homem. Aqui na terra não existe pessoas que foram levantadas pelo Senhor. Vamos falar um pouco sobre isto? Oi, gente! Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu fico muito feliz em te receber aqui. Esta é a obra que o Senhor confiou a mim, que você possa fazer parte dela. Eu tenho que te dar essa oportunidade. Por isso eu sempre falo para você comentar, compartilhar, você curtir, para que esta obra chegue a mais pessoas. Você recebe, mas outras pessoas também receberão. Isto é uma oportunidade que nós temos. Não importa, porque o Senhor é quem fará crescer, porque esta obra é dele. E anos atrás eu tive uma visão, e eu tenho mencionado essa visão, que é uma visão longa. E hoje eu vou falar desse ponto, que nós começamos aqui sobre pastores, sobre pessoas que o Senhor mesmo levantou, manifestar a obra do Espírito Santo e aquele rebanho do Senhor pudesse ser apacentado. E esta visão, eu quero iniciar já falando sobre ela. Eu estava numa estrada era uma estradinha bem fininha, branquinha, parecia uma nuvem, e ela representava o caminho. E neste caminho, no final desta visão, eu avistei de longe, e no meu espírito eu sabia que aquele era Jesus. Eu não pude ver, obviamente, o rosto dele, mas de imediato, no meu espírito foi me dito: aquele é Jesus. Eu o reconheci. E ele estava abaixado no meio de crianças muito pequenas, inclusive haviam berços pequenos, crianças pequenas, e ele estava abaixado no meio delas. E eu fui chegando próximo a ele, e eu ouvi o som da voz dele, e ele disse para mim: filha, você precisa ser como esta criança. E quando eu ouvi a voz dele, eu comecei a chorar, e eu disse: Senhor. E naquele Senhor, é como eu dissesse para ele: Senhor, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu sou como uma criança. E ele disse para mim: mas você precisa ser como uma criança, porque se você não for como uma criança, é isso que vai acontecer com você. E eu rapidamente fui puxada e fui levada para um outro ambiente. Para que você entenda um pouco, é como se fosse aqueles filmes evangélicos, onde tem aquele mercado aberto, o chão é de terra mesmo, as pessoas estavam vestidas de vestidos, tinham muitas pessoas naquele lugar, mas eu logo avistei uma fila. Tinha um homem nesta fila, que ele, estava de frente para aquela fila, e ele entregava cajados para as pessoas. Ali tinham homens, tinham mulheres, e ele começava a entregar aqueles cajados. E eu perguntei: Senhor, o que é isto? E ele disse: são homens chamando homens. Existe somente um cajado, não existe uma vara. E eu entendi que dentro daquele contexto da visão, aquilo ali estava representando correção, onde homens, eles não tinham correção, eles só tinham uma direção que não era uma direção vinda do Senhor. E logo em seguida o Senhor falou assim para mim: continue observando. E eu olhei assim atrás daquele homem, tinha outro homem sentado. Ele estava com um tecido quadrado, um quadrado muito bonito. Era um tecido assim muito bom, e ele tinha nas mãos uma agulha, e eu vi que ele estava costurando aquele tecido em um saco de estopa. Sabe aqueles sacos de batata? Como se fosse aquilo ali. É muito parecido.
e ele costurava aquele tecido naquele saco, e logo depois ele se levantava, vestia aquilo ali, e ele ficava ali com aquele pano todo rasgado, já puído, e aquele tecido costurado nele. E eu vi quando apareceu uma multidão, apareceram muitas pessoas, e aquele homem ficou como se estivesse num lugar mais alto, e as pessoas ali ouvindo ele. E é interessante que ele pegava aquele tecido, somente aquele tecido, e ele mostrava que estava costurado na roupa dele. E ele mostrava assim aquele tecido e as pessoas ficavam muito encantadas pelo tecido. Elas não viam nada mais, elas só olhavam, eu observei que elas só olhavam para aquele tecido. E aquele homem começava a falar e a falar e a falar, e aquelas pessoas ficavam maravilhadas. E eu entendi que aquilo ali eram pessoas que estavam apresentando um evangelho, mas elas mesmas não tinham esse evangelho. As vestes delas eram vestes completamente adversa, completamente diferente daquilo que elas estavam apresentando. E o Senhor ministrou o meu coração para que eu trouxesse isso para você, porque isto é muito atual e faz parte de uma libertação, faz parte de uma transformação de vida, porque eu e você precisamos estar entendidos do que está acontecendo na Terra. Quantas são as vezes que nós ouvimos falar em escândalos, em pessoas que se apresentam como servos do Senhor e têm trazido interrogações nas pessoas, elas levam as pessoas a pensarem que este evangelho não é real, ou que as coisas elas não acontecem bem assim, elas não são assim como está sendo falado. Nós vemos pessoas que estão sendo atraídas por pessoas que falam em nome do Senhor, mas elas não estão aptas para falar, elas não estão preparadas porque elas não foram chamadas. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre este despertamento, sobre este entendimento no momento tão difícil que nós estamos vivendo, aonde existe um evangelho mentiroso, aonde existe um Jesus que não é o nosso, é o espírito de engano, enganando pessoas, levando pessoas à ruína, conduzindo muitas vezes um rebanho inteiro a um lugar árido, a um lugar onde o Senhor não está, porque elas não conseguem reconhecer a voz do Senhor, porque os ouvidos terão comichões, como o Senhor mesmo disse. E há aqueles que são levantados nesse tempo para enganar, levantados pelo reino das trevas, levantados pelo reino de Satanás, para enganar as pessoas, para lubridiar, para mostrar a elas um evangelho que cabe naquilo que elas querem, que exatamente o formato que agrada a elas. Mas eu estou aqui para dizer a você, que é a ovelha do Senhor, ouve a voz do teu pastor e a reconhece, porque isto está escrito. O Senhor Jesus disse que Ele é o bom pastor e que as suas ovelhas ouvem o som da sua voz e reconhecem. Mas existem muitos sons, muitas vozes. Será que você está reconhecendo a voz do teu bom pastor? Será que você está escutando a voz do Senhor? Ou será que você está escutando a voz do inimigo travestido num homem, dizendo-se um homem de Deus? E você está aí, enganado, iludido, nas suas próprias confusões, porque a palavra de Deus ela fala que nós somos levados pelas nossas próprias paixões. Então, se você não ouvir, não tiver ouvidos para ouvir, você será enganado, porque a palavra de Deus nos adverte. E isso aqui que eu estou falando com você é algo muito sério, muito sério.
Vamos ler o que está escrito lá no Evangelho de Jesus que João escreveu, no capítulo 10. E na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, por quê? Porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Nós vemos que de fato o Senhor é o nosso bom pastor, Ele é a porta. Então nós precisamos entrar pela porta, entrar por Ele. E a palavra que saiu da boca de Deus nos fala que nós precisamos ser conduzidos pelo nosso Deus. Ele é o nosso guia. Porém, Ele levantou pessoas chamadas por Ele, pessoas que não são capazes, pessoas que são humanas, são falhas, imperfeitas, mas elas têm um chamado e elas são capacitadas pelo Senhor para que possa estar ali à frente de um rebanho dele, do bom pastor, mas que aquele homem, aquela pessoa que está ali à frente daquela obra está apta, recebeu a unção, recebeu o chamado para levar aquele povo. Assim como nós estamos lendo sobre Moisés. Moisés guiou o povo para fora do Egito. Ele recebia as instruções do Senhor e o Senhor ia guiando aquele povo através de Moisés. E hoje não é diferente. Hoje também homens de Deus, mulheres, receberam o chamado para guiar pessoas, para através do Senhor fazer a obra naquelas vidas. Nós vemos também na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13, nos versos que se seguem nesse capítulo, vai falar sobre autoridade. Sobre as autoridades, elas são levantadas pelo Senhor e que a gente não pode se rebelar contra elas. Inclusive, ali ele fala sobre impostos, sobre dar aquilo que é dado, é necessário ser dado, se é honra, se é imposto, seja aquilo que está ali determinado pelaquela autoridade. Nós sabemos que isso tudo tem um contexto. E este contexto ele não pode ser baseado segundo a minha ou a sua opinião. Ele precisa ser baseado na palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil e o Senhor me trouxe aqui como um alerta para você, porque muitas são as ovelhas que estão dispersas. Muitas coisas acontecem dentro de uma igreja. Nós sabemos que a igreja ela é constituída de gente, de pessoas, e existem imperfeições porque as pessoas estão ali. E muitas situações acontecem. Mas aquele homem de Deus que está preparado, aquele homem que o Senhor chamou, ele tem uma unção sobre ele. Ele tem o braço forte do Senhor que vai conduzindo todas as coisas. O Senhor ali vai com ele. E para este homem, para esta pessoa que está ali à frente daquela obra, as instruções, elas chegam, elas vêm. O Senhor é quem guia. O Senhor é quem faz com que tudo aquilo ali se ajuste. Aquilo que poderia sair do controle, não sai do controle, porque o Espírito Santo de Deus é que está ali, é Ele que flui. Então, você precisa entender que você precisa escutar a voz do bom pastor. E a voz do Senhor é a palavra de Deus.
baseado na palavra de Deus, é que você deve andar. Se os teus ouvidos estão ouvindo coisas contrárias à palavra e você fica ali, naquele lugar, ouvindo aquela pessoa, recebendo aquela orientação, debaixo daquela autoridade que não vem do Senhor, você está correndo um risco muito grande. Porque aquela pessoa, ela não está recebendo da parte de Deus espíritos enganadores, espíritos imundos, falando, pregando o evangelho mentiroso. E isto traz um dano terrível, porque as águas dali são de cisternas sujas, rotas. Ali o alimento é levedado, é misturado com fermento, é algo que parece uma verdade, mas ela não é uma verdade. Porque existe muita coisa acontecendo nessa terra que faz um contexto bem grande com isto aqui que eu estou falando com você. E Deus me trouxe aqui para te alertar. Você, homem e mulher de Deus que está à frente da obra, ainda que você esteja vivendo uma pressão muito grande, siga adiante, porque o Mestre está contigo. Você é como uma criança pequena. Você está de mãos dadas com Ele e você vai seguindo, e o rebanho dele vai seguindo Ele que está em você. Então, você que está aí enfraquecido pelas intempéries da vida, pelo trabalho que o rebanho dá, o Senhor manda eu te dizer, seja forte e corajoso. E Ele me fez lembrar da passagem que está no livro de Isaías 45, fala do messiânico, né? Ali de Ciro, porém ele me fez lembrar ali que ele vai adiante, assim como ele está dizendo aqui, eu vou adiante dela. Então ali, naquela passagem é onde Isaías fala que ele vai adiante, ele vai abrindo os ferrolhos, ele vai destruindo tudo aquilo que está pelo caminho, ele vai aplanando o caminho, porque o homem sem Deus, ele não tem direção, ele é vazio, ele não tem esperança, ele não tem paz. E o Senhor, ele vai ali dizendo que todas as dificuldades que haverá pelo caminho, ele vai dissipar. Por esse percurso vai ser sanado pelo Senhor, porque esses homens que estão ali liderando, essas pessoas que estão à frente da obra, elas têm dificuldades, elas sofrem situações, passam por muitas tribulações. Nós estamos falando de Moisés, então você pensa como Moisés, como aquele homem conduziu aquelas milhares de pessoas. Como? Foi muito difícil ou foi muito fácil? Não, foi muito difícil. Certamente ele enfrentou muitas situações, nós sabemos só um pouco daquilo que foi, mas foi um grande privilégio. Foi algo tremendo que Deus deu para ele fazer e ele cumpriu. E assim também é na vida do servo de Deus que foi levantado pelo Senhor. Então é mentira. É mentira que não existe pastor. É mentira que você não precisa congregar. É mentira que você pode ficar em casa assistindo lives, assistindo culto em casa. Isto surgiu no momento onde nós fomos levados a ficar em casa por uma necessidade mundial, não é mesmo? Porém, isto não é uma prática, não é para você ficar em casa. Você precisa de uma igreja. Eu ouço o tempo inteiro pessoas dizendo, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso de um pastor, o meu pastor é Cristo. Isto não é verdade. Parece-se com a palavra porque ela fala de um bom pastor, mas não é, porque a palavra responde todas as respostas. Eu tenho um bom pastor, mas também tenho um pastor aqui na terra, homem de Deus, que é o meu pastor, que está ali para me conduzir. Ele recebe um pão diário, ele tem a palavra nele. O Espírito Santo de Deus que está nele sabe o que eu necessito e através dele eu recebo. Aquela palavra rema, aquela palavra que faz acontecer,
que se derrama ali naquele lugar, eu recebo e você também. Então este é um grande alerta para a Igreja de Cristo. É um grande alerta porque estamos vendo este momento que estamos vivendo como um momento árduo, um momento trabalhoso, onde as pessoas estão sendo enganadas por muito pouco. Elas seguem pessoas pela internet, elas vão a igrejas onde o que está operando ali não é o Espírito da verdade, é o espírito maligno, é um espírito de adivinhação, é um espírito que está escravizando pessoas, dizendo que para que você seja salvo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, colocando salvação em coisas, em pessoas, em obras que você precisa fazer para que você seja salvo. Não! Quem salva é Jesus Cristo, só Ele salva, Ele é o centro da pregação. A pregação ela precisa ser sobre Jesus. Se alguém falar com você que você precisa fazer isto ou aquilo para ser salvo, essa pessoa não está sendo orientada pelo Senhor, porque quem salva é Jesus. Quando você aceita Jesus, você aceita a palavra, você aceita o que Ele diz. É mentira de Satanás que a graça de Deus agora faz tudo por você e você não precisa fazer nada. Você tem a graça de Deus e você precisa compreender isto. A graça de Deus manifestada em você, ela traz obras. É uma coisa inerente. Ela está atrelada à sua fé. Se você tem fé em Cristo, todas as tuas obras vão ser através daquilo que você ali está professando. O modo de você viver agora é o modo que Cristo diz para que você viva, esse Cristo dentro de você. Muitas vezes nós procuramos coisas fora, mas Cristo está dentro de nós e tudo é pela graça, tudo é pela fé. Mas quando eu não oro, quando eu não busco, quando eu não leio a palavra, que é uma bússola, quando eu não jejuo, que é a humilhação da minha carne, os meus ouvidos espirituais, eles ficam comprometidos, porque não tem como. A palavra, ela é direcionada a pessoas que estão ali buscando ao Senhor. Ela não fala assim, se você orar, se você buscar, não, ela diz quando. Quando você orar, quando você buscar, né? Você vê ali que o Senhor diz assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então buscar a face do Senhor, orar, se arrepender, tudo isto é obra do Espírito Santo em você, é obra da graça em você, então ela precisa ser manifestada. Você precisa estar dentro de uma igreja, eu preciso estar dentro de uma igreja. Você precisa participar do corpo, do sangue de Cristo. Você precisa ouvir homens e mulheres de Deus que estão aí para te orientar, para te ajudar, não por elas mesmas, mas pelo Senhor, pela unção do Senhor que está sobre elas. Você não deve adorar homens, você não deve fazer imagem de escultura. Muitas vezes a imagem de escultura não é essa imagem que nós conhecemos, é a imagem do eu, é a imagem do eu mesmo, eu sei, eu posso, eu faço. É algum ídolo que você colocou no seu coração, um filho, uma pessoa, um líder, não sei. Muitos são os ídolos, algo que está te separando de Deus. O teu coração é um trono, o teu coração tem um lugar, é um lugar exclusivo, é exclusivo a Jesus. Ninguém pode reinar, somente Jesus. Amém? Que você fique com essa palavra, com esse alerta. A igreja de Cristo genuína existe, ela é real. Nós vemos pessoas se levantando e falando que não existe mais igreja, não existe mais servos, só existe esse, não, só esse aqui que está pregando o evangelho. Quantos comentários eu já li? Pessoas, homens de Deus que são usados pelo Senhor, mas aquelas pessoas estão tão dispersas que elas estão ali achando que somente tem aqueles. Não. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, porque os remanescentes, aqueles que estão na posição, aqueles que estão à frente de obras
grandes, pequenas, um rebanho enorme, um rebanho pequeno, não importa o tamanho. Pessoas que estão ali a serviço, a trabalho do reino, o Senhor vai na sua frente, o Senhor vai colocando sobre você aquilo que você precisa, aquilo que você necessita para conduzir essa igreja, para conduzir esse rebanho, para que aquele grande dia chegue e você possa entregar nas mãos do Senhor aquilo que Ele confiou a você. E você que está aí me escutando, preste atenção, ouça a voz do teu Senhor. Cuidado com os ladrões, cuidado com os salteadores, com aquele que veio para matar, roubar e destruir, porque ele também tem adeptos, ele também tem pastores, ele também tem obreiros, ele também tem o reino dele, ele também está reinando, ele também está se posicionando nesse tempo, ele tem voz e ele está falando muito, falando alto, e você precisa escutar a voz do teu Senhor dentre todas essas vozes, porque ele falou aqui, olha, elas fogem dele. Fuja, fuja daqueles que pregam a si mesmo, pregam o evangelho que você não precisa mudar, como está naquela visão. O evangelho que se encaixa na sua vida, um evangelho relativo, depende. A palavra de Deus é genuína, ela não muda, tá bem? Então, eu quero orar com você que está aqui. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso Pai Celestial, nós sabemos que o Senhor doou o seu Filho por nós. E nós queremos te agradecer nesta manhã linda que está se iniciando aqui para mim. E eu não sei, Senhor, em que hora essa pessoa que está aí me escutando, me vendo, vai ver. Mas Tu sabes, porque o Senhor chamou ela aqui. Então, Pai, abençoa essa pessoa, que os ouvidos dela possam estar atentos. Pai, se esta pessoa ainda não tem os ouvidos espirituais abertos, que sejam abertos agora. Se as escamas ainda estão nos olhos, que elas caiam dos olhos agora. Que o Senhor que faz a obra possa tocar nela agora. Toca nela, Senhor, em nome de Jesus. Que se houver alguma mistura, se houver algum fermento naquilo que ela tem recebido, ela possa reconhecer. Pai, porque Tu falou, o Senhor Jesus Cristo aqui na terra disse que reconheceríamos. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejam libertas aquelas que estavam sendo conduzidas por pessoas que não vêm do Teu reino, que não fazem parte do Teu chamado, pessoas usadas pelo inimigo. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo seus olhos sejam abertos. Abençoa aqueles que estão à frente da obra. Pai, traz à nossa memória os Teus filhos, as Tuas filhas, para que nós possamos estar sempre em oração pela vida deles. Pai Celestial, que o Senhor possa preservar o momento que essa pessoa tem contigo. Que o Senhor, meu Deus, possa conduzir essa pessoa. Se ela está fora do aprisco, que ela possa ser conduzida a pastos verdejantes, a água viva e eficaz, a água que traz aquilo que o homem necessita, Pai. Seja jorrada agora sobre a vida desta pessoa, o pão que alimenta, a água da vida, possa entrar na mente dessa pessoa e possa destruir toda mentira, todo engano, toda semente, toda facção, toda rebeldia, tudo aquilo que se opõe à palavra do Senhor, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a verdade que liberta possa entrar e fazer morada e se manifestar, em nome do Senhor Jesus, no interior desta pessoa, para que ela possa reconhecer a voz do bom pastor. Obrigada, Pai, por mais um momento aqui. Obrigada, meu Senhor, por esta obra. Eu te agradeço por esta pessoa que está aqui comigo e eu te peço, abençoa esta vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você fique na paz do Senhor Jesus, o bom pastor.